Projeto final da disciplina de Sistemas Digitais, realizados pelas alunas Hilde Viviane de Queiroz e Tainara Lopes Santos Cavalcante. O nosso trabalho ele tem como objetivo abordar os conhecimentos compreendidos ao longo da disciplina Sistemas Digitais durante o período de 2020.2, na qual possibilitou ao nosso grupo a implementação de um elevador de 3 andares em linguagem VHDL como projeto final da disciplina. Nossa ideia partiu da necessidade de utilizar de forma prática os códigos que foram abordados. Inicialmente, os elevadores eles eram bem desconfortáveis, causavam, inclusive, insegurança entre os usuários. Então, com o desenvolvimento tecnológico, foi possível elaborar elevadores cada vez mais sofisticados e com um crescente número de operações para atender os usuários. Então, para isso, os sistemas de comando de elevadores passaram por várias modificações, onde foram desenvolvidos produtos visando conforto, menor tempo de viagem, melhoria no tráfego de passageiros, sem prejudicar a segurança do usuário. Os microprocessadores passaram a substituir enormes quadros de comandos baseados em chaves eletromagnéticas, permitindo assim uma miniaturização dos comandos e uma melhoria de performance com uma maior confiabilidade. Com essa modernização dos elevadores, tecnologicamente falando, as residências passaram a adquirir, permitindo auxiliar no dia a dia de pessoas com mobilidade reduzida, abrangendo idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais, garantindo o direito de todos ir e vir. Ressaltando ainda mais essa questão da dinâmica demográfica mundial, que é um processo de envelhecimento populacional, onde a população idosa no mundo está em torno de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, esse número chega a mais de 30 milhões de pessoas. Segundo dados do IBGE, a tendência de envelhecimento da população ela vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Além desse aumento populacional de idosos no Brasil, 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência física, o que seria aproximadamente 23,91% da população brasileira, onde a maior parte mora em residências urbanas, representando cerca de 38,5 milhões de habitantes. Então, a partir dessa premissa de garantir o direito de ir e vir, esse trabalho ele apresenta um projeto de elevador residencial para pessoas com mobilidade reduzida, abrangendo idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais. Este elevador ele comporta uma residência de até 3 andares, onde o usuário tem acesso a todos os andares da estrutura residencial, materiais e componentes. Para programar a lógica de projeto, foi necessário dimensionar os equipamentos necessários para o seu funcionamento, partindo da ideia dos componentes chaves que são atribuídos a um elevador físico. Uma das entradas do nosso sistema será o sinal de que interliga o comando do acionamento do motor e o travamento das portas. O comando referente ao motor se dá por meio de 2 bits, conforme a tabela abaixo. Então, nós temos aí a saída de controle para o motor e a ação do elevador. Quando a saída de controle for 00, o elevador estará parado. Quando for 01, o elevador sobe. E quando for 10, o elevador desce. O comando de travamento da porta é de 1 bit. Se o bit está setado, ou seja, em nível lógico 1, a porta está travada. Se não, a porta pode ser aberta. Em seguida, temos os sensores. Um dos sensores é o sensor de posicionamento e indicação dos andares, e o outro sensor é um sensor infravermelho localizado na porta do elevador, que é para definir se a porta está aberta ou fechada. Vamos agora para o princípio de funcionamento. O funcionamento do projeto se divide em 2 partes principais. O funcionamento do elevador no andar em que o usuário se encontra. Após entrar no elevador, o usuário indica por meio dos botões qual andar deseja ir. Então, temos aqui na ilustração os botões e a localização na área interna do elevador. Bom, pessoal, me chamo Tainara e eu vou falar um pouco sobre o princípio de funcionamento e a lógica do nosso projeto. Para sua lógica de funcionamento, o elevador obedece a uma máquina de estados, na qual nós estipulamos 5 estados.
O que seria a máquina de estado, então? É a parte do programa responsável pelas respostas esperadas que o elevador irá designar em cada estado. Sendo assim, os 5 estados estipulados no nosso programa foi o parado, o partida, o estado espera, o subindo e o descendo. A estipulação desses estados foi necessário para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é justamente fazer um elevador otimizado em que ele trabalhe de forma elaborada. Explicando agora um pouco sobre como cada estado funciona, falaremos sobre o estado inicial, que é o estado de espera. O elevador ele se encontra nesse estado até que então ele não seja acionado pelo usuário. Logo em seguida, o elevador vai para o estado da partida, até que ele chega no andar e vai para o estado parado. Quando o elevador chega ao andar solicitado, para por um intervalo de 60 segundos e permanecerá parado até que a porta estiver aberta. Caso o andar solicitado, logo após em que o elevador se encontra parado, for acima do atual, então o elevador vai para um estado subindo. No entanto, se ele for acionado pelo usuário que estiver abaixo do andar que ele se encontra, então o estado ele vai para descendo. Seguindo a nossa apresentação, falaremos agora sobre a entidade do projeto e quais seriam as variáveis de entrada e de saída do nosso elevador de 3 andares. O projeto principal ele abrange 2 códigos, que seria o código do elevador 3 andares, que é remetente ao funcionamento do elevador em si, e o código do decodificador destinado ao display de 7 segmentos, que, como foi falado anteriormente, a gente implementou para ficar uma visualização dos andares em que o elevador se encontra. A gente pode perceber, então, que as variáveis de entradas elas são destinadas como os sensores do andar, o botão, que vai ser localizado internamente do elevador e também no andar em que o usuário se encontra. Também teremos as outras 2 variáveis, que seria o clog e o reset. E na saída nós temos 3 variáveis, uma destinada ao motor, outra ao travamento da porta do elevador e outra destinada à saída do display de 7 segmentos. Na arquitetura do projeto, a gente vai falar um pouco também sobre como e qual foi a forma que a gente melhorou. Falando agora um pouco sobre a arquitetura do nosso projeto, a gente vai explicar qual foi a forma que a gente utilizou para que o elevador ele funcionasse de uma forma inteligente. Como foi explicado, né, nos slides anteriores, o nosso intuito era que o elevador ele fizesse uma lógica em que, ao ele estar no andar que foi solicitado, se alguém tivesse chamado um andar acima e outra pessoa tivesse chamado um andar abaixo, ele primeiro iria recolher a pessoa que estivesse no andar acima e assim ele iria para o andar abaixo. Para que a gente conseguisse atribuir isso no nosso projeto, então foi necessário a gente utilizar uma lógica. Para as solicitações de andares acima, a gente fez uma operação lógica no código END dos andares solicitados com o inverso do andar atual. E para uma solicitação de andares abaixo, foi feita uma operação lógica END do andar solicitado com o andar atual. E para finalizar essa parte da arquitetura, a gente vai falar aqui agora sobre como a gente atribui o decodificador ao código, fazendo que suas variáveis de entrada fosse o sensor do andar, que foi também atribuída no código do elevador, e na sua variável de saída, a gente colocou aqui como output, que seria justamente os sinais que iria para o display de 7 segmentos. Deste modo, concluindo nosso trabalho, podemos dizer que o projeto esclareceu diversas dúvidas de que forma a gente pode atribuir os conhecimentos aprendidos dentro de sala de aula de uma forma prática e levando um projeto real em VHDL, como também podemos mencionar que a experiência se fez bastante necessária para poder fixar o conteúdo aprendido. A gente pode mencionar as melhorias futuras que podem ser atribuídas no projeto para ele ficar de uma forma mais completa. Seria feita como, por exemplo, a automatização de uma das aplicações, que seria a implementação do sistema inteligente, na qual ele só permite que a porta automática se feche apenas quando todos os usuários se encontrarem dentro da cabine.